Capítulo 8. A jornada de volta. Subtítulo 7. O corpo como um meio de comunicação. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Não é preciso que ataques fisicamente para aceitares essa interpretação. Tu a estás aceitando simplesmente por acreditares que o ataque pode te conseguir algo que queres. Se não acreditasses nisso, a ideia do ataque não seria nenhum apelo para ti. Quando te igualas a um corpo, sempre experimentas depressão. Quando um filho de Deus pensa em si mesmo desse modo, está se diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos. Uma vez que ele só pode se achar neles, se exclui da salvação. Lembra-te de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação, sendo o elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados. O Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que ele é. O ego separa através do corpo, e o Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não consideras os corpos somente como meios de juntar as mentes e uni-las à tua e à minha. Essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo, a respeito do valor que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum. Item 3. Se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vai compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. Item 4. A comunicação acaba com a separação. O ataque a promove. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens conferido ao teu. Se o corpo vem a ser um meio que o dás ao Espírito Santo, de forma que ele o use em favor da união da filiação, tu não verás coisa alguma que seja física, exceto como ela é. Usa-o para a verdade e o verás verdadeiramente. Usa-o equivocadamente e tu o compreenderás equivocadamente, porque já o terás feito por usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa à parte do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda de paz. Item 5. No entanto, toda perda vem somente da tua própria compreensão equivocada. Qualquer tipo de perda é impossível, mas quando olhas para um irmão como uma entidade física, o seu poder e glória estão perdidos para ti, assim como os teus. Atacaste o teu irmão, mas em primeiro lugar tens que ter atacado a ti mesmo. Não o vejas desse modo, pela tua própria salvação, que não pode deixar de trazer ao teu irmão a sua. Não permitas que ele se diminua em tua mente, mas liberta-o da sua crença na pequenez e assim escapa da tua. Como parte de ti, ele é santo. Como parte de mim, tu és. Comunicar-te com parte do próprio Deus é ir além do reino, até ao seu Criador, através da sua voz que ele estabeleceu como parte de ti. Item 6. Regozija-te
pois, pelo fato de que por ti mesmo nada podes fazer, tu não és de ti mesmo. Aquele de quem tu és determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podem perfeitamente realizar a sua santa vontade para ti, quando a aceitas para ti mesmo. Ele não retirou de ti as suas dádivas, mas tu acreditas que as retiraste dele, em nome de Deus. Não deixes que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o seu nome é o teu. 7. A Bíblia diz: e o verbo ou pensamento se fez carne. Estritamente falando, isso é impossível, já que parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. No entanto, o pensamento é comunicação para a qual o corpo pode ser usado. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. Usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo e assim confundir a meta do seu currículo. Item 8. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do que um currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado é impossível. É a coisa mais deprimente do mundo. Vou ler de novo, tá? Item 8. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do que um currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado é impossível. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o próprio mundo é deprimente. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente, porque é um currículo de alegria, sempre que a reação ao aprendizado é a depressão. Isso acontece porque se perdeu de vista a verdadeira meta do currículo. Item 9. Nesse mundo, nem mesmo o corpo é percebido como íntegro. Seu propósito é visto como fragmentado em muitas funções com pouca ou nenhuma relação uma com a outra, de modo que parece ser regido pelo caos. Guiado pelo ego, ele é. Guiado pelo Espírito Santo, não é. Vem a ser um meio através do qual a parte da mente que tentaste separar do Espírito pode ir além das suas distorções e voltar para o Espírito. O templo do ego, assim vem a ser o templo do Espírito Santo, onde a devoção a ele substitui a devoção ao ego. Nesse sentido, o corpo de fato vem a ser um templo para Deus. A sua voz o habita, dirigindo o uso que lhe é conferido. Item 10. A cura é o resultado de usar o corpo somente para a comunicação. Como isso é natural, cura fazendo com que ele seja íntegro, o que é também natural. Toda mente é íntegra, e a crença de que a parte dela é física ou não é mental é uma interpretação fragmentada ou doentia. Não é possível se fazer com que a mente seja física, mas ela pode ser mantida através do físico. Se usa o corpo para ir além de si mesma, tentando alcançar o que está fora, a mente se estende. Ela não para no corpo, pois se o faz, é bloqueada em seu propósito. Uma mente que foi bloqueada permitiu a si mesma ser vulnerável ao ataque, porque voltou-se contra si mesma. Item 11. A remoção dos bloqueios é então o único modo de garantir ajuda e cura. Ajuda e cura são as expressões normais de uma mente que está trabalhando através do corpo, mas não no corpo. Se a mente acredita que o corpo é a sua meta, vai distorcer a sua percepção do corpo e bloqueando a própria extensão para além dele.
vai induzir a doença, fomentando a separação. Perceber o corpo como uma entidade separada não pode senão fomentar a doença porque não é verdadeiro. Um meio de comunicação perde a sua utilidade se é usado para qualquer outra coisa. Usar um meio de comunicação como um meio de ataque é uma óbvia confusão de propósito.